Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Além do que nós estamos debatendo e vamos falar um pouco sobre uma coisa muito importante nos dias de hoje, principalmente para as igrejas, que é o discipulado, como você tratar um discípulo. Isso é muito importante porque talvez nessa época aconteceu uma transição no ministério de Jesus. Jesus foi preparado durante muito tempo e quando ele começou a chamar os seus discípulos, começando por um rapaz chamado André, que é o meu xará daqui que vos apresenta, ele chegou e André procurou e falou assim: mestre, onde você assiste, onde você está atendendo? Ele falou assim: vem ver. Por muito tempo o ministério de Jesus foi vem ver, as pessoas iam até Jesus, recebiam, eram curadas, eram abençoadas, eram transformadas, só que existia um momento que ele entendeu que tinha que fazer uma transição do vem ver para o ide e pregar, e daí ele começou a escolher pessoas, escolheu 12 homens para fazer essa obra, os seus discípulos. Claro que esses discípulos passaram por um momento de discipulado, um processo de aprendizado e de acompanhamento pessoal. E é sobre discipulado que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral, porque assim como Jesus deixou o seu exemplo de discipulado, as igrejas hoje em dia também tentam fazer igual. Será que estamos fazendo certo? Será que estamos fazendo errado? Quanto tempo é necessário para um bom discipulado? Doutrina e educação e melhorar a membresia de uma igreja, tornar a igreja madura. Dá para fazer só com um culto de doutrina, com uma pregação, com a mensagem falada num culto na igreja ou não? Apenas com discipulado, acompanhamento pessoal. Vamos falar um pouco sobre isso hoje aqui no Antenados com ele, que é pastor da igreja da cidade, pastor Moisés Ambrosio. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Só em ver essa introdução aí. Opa, já viu já dá um amém. Vamos terminar o Antenados, já falou tudo, né? É muita coisa. Quando você faz discipulado, tem muitos assuntos, né? É verdade. A gente aqui, como sempre, a gente tenta falar um pouquinho de cada, no final não dá tempo, fica sempre aquele gostinho de que não foi tudo. Mas é interessante, estamos aí para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, sobre discipulado, né? Bem-vindo, pastor Moisés, também recebo. Ele que é pastor-presidente da Primeira Igreja Batista do Monteiro, ele é professor de História e também de Teologia. Pastor Marcos André, pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, é sempre bom retornar a essa casa, trabalharmos com assuntos pertinentes ao reino de Deus, termos certeza e convicção de que vamos passear por essa questão à luz das Sagradas Escrituras, iluminar você que está aí nos acompanhando, em nome do Senhor. Seja bem-vindo, pastor. Você já pode participar conosco durante o programa. Aqui embaixo vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, pelas redes sociais, por e-mail, SMS ou ligando para cá, deixando uma pergunta. Já temos muitas perguntas na internet durante o programa, também vamos pontuar e tentar responder cada uma delas para você entender um pouco mais sobre discipulado, o conceito bíblico e discipulado executado hoje em dia, pelo menos nas igrejas brasileiras. Vamos tentar fazer um raio-x de como as igrejas têm trabalhado, quem tem êxito, quem não tem, qual a melhor maneira de discipular, se é que existe uma maneira certa ou melhor do que as outras. Claro que a gente tem que se adaptar a cada circunstância. Mas deixa eu iniciar, pastores, tentando entender como é que vocês estão enxergando hoje. Eu não vou nem começar ainda pelo conceito bíblico de discipulado, já vou pela execução do discipulado feito na igreja hoje, porque eu sempre gosto de bater nessa tecla. Querendo ou não, inchando ou crescendo, o número de evangélicos está crescendo no Brasil. Se é crescimento ou inchaço, não importa, está crescendo esse número. Cada vez mais a gente vê a necessidade de ensinar, educar e criar cristãos evangélicos, seguidores de Cristo maduros, pessoas que sabem a palavra e que entendem disso. Porque isso é muito importante para o dia a dia e para a vida da igreja. Aí a minha pergunta é: vocês acreditam que a melhor maneira de educar, de manter uma pessoa na igreja, que a gente fala que é muito importante ganhar pessoas para Cristo. Todo mundo aceitou Jesus, vem para frente, amém, glória a Deus, aleluia. Mas, segundo uma pesquisa, a gente fez um Antenados há umas 2 semanas atrás, 80% das pessoas que saíram das igrejas, que deixaram de ir para as igrejas, falaram: André, eu saí porque ninguém me ligou quando eu estava doente, ninguém me visitou, ninguém estava nem aí para mim. Não teve um acompanhamento, ou como nós podemos chamar nas igrejas um acompanhamento, chamamos de discipulado. Vocês acreditam que o discipulado é a melhor maneira de manter e solidificar uma pessoa dentro da igreja? Olha, eu acho que a gente vai concordar que a maior dificuldade da igreja e talvez a maior dificuldade dela é manter as pessoas na igreja, né? Por muito tempo a gente é assembleiano e a gente tinha aquilo que você falou aqui de doutrina, culto de doutrina, culto né? de doutrina, culto para aprender sobre a Bíblia e a doutrina da igreja. Era aquilo que o pastor estava ali com aquele dia específico com a igreja, que ali era um dia com a igreja, com o povo que já tinha entregue a sua vida para Jesus, a gente chamava o culto de doutrina. Mas hoje, esse culto de doutrina a gente já sabe que tem alguma dificuldade para sobreviver. Pode até continuar, mas o pastor que lidera sabe que tem dificuldade, até porque a gente comentou sobre isso, né?
ele vai e prega, mas daqui a pouco o camarada sai dali, vai para casa, você até comentou com a gente aqui. Né? Assiste a televisão, tem uma pregação pregando o contrário, talvez. O contrário que ele está pregando, e aí ele, do outro dia tem outro pregando diferente. Então, quer dizer, isso aí não é uma maneira de discipular a sua igreja, o seu povo, que o pastor pode usar. Hoje realmente é um caso a pensar, esse tipo de discipulação que seria culto de doutrina, não é isso? Quando eu penso nisso, eu gosto muito de ver lá em Atos capítulo 3, o verso 4, uma coisa interessante. Para mim, que a gente vai tratar depois, o pastor vai falar um pouquinho mais também, alguma coisa sobre discipular, é você ensinar alguém, né? Havia uma tradição judaica, dos rabinos, e o que ele fazia? Ele dizia para o camarada, você quer ser igual a mim? Ele convidava as pessoas para se tornar, dizia, você quer ser igual a mim? Discipular dizia assim, você quer ser igual a mim? Jesus fazia isso. Jesus chamava as pessoas, primeiro, como você disse aqui, chamar as pessoas para elas conhecerem Jesus, para poder conhecer quem ele era. E discipulação é exatamente isso, é no convívio do dia a dia. Lá em uma coisa interessante, em Atos capítulo 3, verso 4, quando Pedro e João saem daquele momento do Pentecostes, e aí Pedro começa a sua primeira grande mensagem linda, né, que ele começa a expor quem era Jesus e tal, acontece uma coisa interessante. Ele sai dali, aí aparece um coxo de nascença que chega perto dele, e uma palavrinha que Pedro diz. Pedro olha para ele e diz assim, olha para nós. A primeira coisa que Pedro diz para eles, ele dizia assim, olha para nós. E não olha para mim, olha para mim e para João. Pedro queria que aquele coxo identificasse ele, quem era ele. Ele olhasse primeiro para ele, para identificar que ele era um seguidor de Jesus. Pedro estava tentando aumentar a fé dele, mostrar primeiramente na vida dele, como seguidor de Jesus, para que depois ele começasse a expor o que ele queria, aquele pessoal. Então, para mim, interessante essa frase, olha para mim. O discipulado é esse. Você vai ensinar as outras pessoas quem você é. Então, para você discipular, você primeiro tem que ser discipulado. Tem que conhecer, porque hoje a gente vê muito pessoas discipulando. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Muitos líderes vão para a televisão, meus discípulos tal, e no dia a dia, debaixo dos panos, eles pensam que não, mas as pessoas sabem o que está acontecendo na vida deles. O povo sabe. E aí é que o método de discipulação cai por águas abaixo, que aparecem outras pessoas com grupos menores e começa o trabalho maior. Então, é verdade que hoje, discipulação via de doutrina, nós temos que questionar muito hoje. Talvez o ditado bíblico para isso é faça o que eu diga e faça o que eu faço. Isso sim é um discipulado, professor Marcos André. Então, hoje nós passamos por um período, por um processo muito difícil no que diz respeito ao discipulado. Penso que o discipulado, olhando nas páginas do Antigo e Novo Testamento, é de fato a pessoa tornar-se um aluno, um aprendiz. Para tornar-se um aprendiz é preciso receber um chamado para ser aprendiz, abraçar esse chamado e andar ao lado, andar junto. Por exemplo, quando Deus plantou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, observe que a presença do Senhor é fato. Tanto é fato que diz que sempre à virada da tarde o Senhor fazia esse presente, não digo para tomar conta daquilo que eles fizeram ao longo do dia, mas poder ouvi-los e, em contrapartida, Adão e Eva poder receber da parte do Senhor toda a orientação, todo o aprendizado, todo o ensino. Uma outra coisa que percebo também no Antigo Testamento é que muitos líderes chamados por Deus para assumir a liderança do povo de Israel, de uma determinada tribo que a compunha, precisava passar pelo processo de discipulado. Olha o caso, por exemplo, de Josué. Josué passou um longo período observando toda a trajetória de liderança por parte de Moisés, para que no tempo oportuno Deus pudesse chamá-lo, já depois da morte de Moisés, né, e dar toda a motivação e incentivo para que Josué pudesse conduzir o povo de Deus, o povo de Israel, rumo à tomada da terra prometida. Vê o caso de Eliseu, no que diz respeito a Elias, também isso é um processo de discipulado. Eles receberam o chamado, abraçaram esse chamado feito, entenderam a motivação desse chamado propriamente dito, se dispuseram a aprender, a observar os seus senhores, no caso, né, aqueles que estavam dispostos a ensiná-los, para que pudesse com maestria desenvolver todo o trabalho que Deus lhes havia confiado. Em contrapartida, em o Novo Testamento, percebemos a mesma coisa.
O Senhor Jesus, ele comissiona, ele chama os seus discípulos, alunos, aprendizes, para que pudesse andar com ele, comer com ele, dormir com ele, chorar com ele, sorrir com ele, evangelizar com ele, para que posteriormente esses, que até então eram discípulos, se tornassem pessoas capazes de poder ter outros discípulos e assim expandir a proposta de Deus, que é o Evangelho. Então, o que se percebe hoje, e de uma forma bem crasso, é de que todos aqueles que tiveram uma experiência de conversão com o Senhor Jesus, automaticamente deveriam e devem ser seus discípulos, estando ao lado de Cristo, aprendendo de Cristo, buscando o exemplo de Cristo. E aí, o que compete a nós é, de fato, a ênfase na ministração da palavra. É lógico que de púlpito fica muito difícil, mas se tivermos pastos verdejantes do púlpito, se houver uma motivação por parte, via pastor e diretoria da igreja, no sentido da aprendizagem da palavra, de poder incentivá-los a tal coisa, a leitura da palavra, ao estudo da palavra, e isso tem que ser algo diário, concomitante, motivacional, porque se assim não for, nós teremos inúmeras dificuldades nos dias de hoje para vermos servos e servas, discípulos, aprendizes do Senhor, compromissados com o Evangelho. Então, penso que a primeira iniciativa por parte nossa é enfatizarmos nas nossas igrejas a palavra de Deus, seja ela através da pregação, seja ela através do estudo, seja ela através da escola bíblica dominical, seja ela através de um discipulado no lar, onde o ensino da palavra se torne, de fato, algo genuíno e verdadeiro. Porque, irmãos, a fé, como diz a própria palavra, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se houver uma substância a nível da palavra, vai haver alimento. E havendo alimento, nós vamos estar com todas as dificuldades e deficiências que nós temos nos dias de hoje, formando homens e mulheres compromissados com o Evangelho. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, e eu vou querer continuar falando um pouco sobre isso, a questão realmente de falar e o que segura talvez mais um membro na igreja. Muitas pessoas têm feito perguntas sobre isso, porque dentro realmente de uma pesquisa onde se mostra que 80% das pessoas que saíram da igreja falaram que uma das razões foi: poxa, eu não fui para a igreja, fiquei doente, ninguém me ligou, ninguém me acompanhou, ninguém veio falar comigo, ninguém me convidou para comer uma pizza depois do culto. Ela sentiu falta dessa proximidade. Nós sabemos que é a palavra que faz tudo, mas porém, a comunhão com os irmãos talvez é tão importante, vamos dizer assim, quanto, porque se você é discípulo de Jesus, você prega não só com uma palavra que é citada da Bíblia, mas você prega com a sua vida. Se a gente fosse citar Santo Agostinho, pregue se necessário com palavras. Então, é interessante que o discipulado é uma pregação de exemplos e não de falar. Nós vamos falar um pouco sobre isso no próximo bloco do Antenados na Geral. Fique aí, a gente volta já já. Não sai daí. De volta ao segundo bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil. Deixa eu falar uma coisa também para vocês. Estamos falando sobre discipulado. Mencionamos aqui a importância de aprender a Bíblia, de ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Você quer aprender também um pouco mais sobre a Bíblia? A gente inventou uma maneira muito fácil, tecnológica, para você receber todo dia na sua casa mensagens bíblicas e inspiradoras direto no seu celular. Sabe como é que você faz? Manda uma mensagem com a palavra Bíblia para o número 49810. É isso mesmo, manda um SMS com a palavra Bíblia para 49810 e você receberá todo dia no seu celular mensagens bíblicas inspiradoras. Lembrando que a primeira semana de SMS é grátis, é gratuito para você ter aí uma degustação e entender um pouco mais. Se não gostar, pode mandar a palavra sair também para cancelar. Quer ver? Veja só esse vídeo. Receba mensagens de sabedoria e fé da Bíblia em seu celular. Basta enviar a palavra Bíblia para 49810. Você vai receber um SMS. Responda sim. Aproveite, os 7 primeiros dias são sem custo. Busque a sabedoria na palavra de Deus. Envie Bíblia para 49810 e assine.
você pode ser discipulado pelo celular. Não, não é bem assim, tá bom? Nós estamos falando que o discipulado tem que ser próximo, mas isso, quem sabe, é uma ferramenta para ajudar, para você aprender um pouco mais sobre a Bíblia. E às vezes é legal, você tá com problemas aí, um dia meio cansativo, e você recebe um SMS com mensagens bíblicas ali, pode ser aí uma maneira de Deus falar com você também. Então assine, eu já assinei e é muito bom. Voltando para cá, pastor, a gente está falando um pouco sobre a importância das duas coisas. Claro que foi tocado um pouco pelo pastor Moisés que, discipulado não é só o culto de doutrina, como a gente imaginava antigamente, e o pastor Marcos reforçou um pouco da importância ainda de mantermos também o culto de doutrina, falar, mas se a gente pegar a pesquisa, conforme eu citei para vocês, 80% das pessoas que saíram das igrejas, vamos lá, a grande maioria citou que, as pessoas, eu não fui incluso, as pessoas não me ligavam, eu não tive a atenção das pessoas. Então a gente entende que um dos maiores fatores para manter uma pessoa, para alcançar e mantê-la na igreja, é o discipulado, pastor Moisés, é a proximidade. Isso é muito importante hoje para as igrejas e sempre vai ser, né, com esse crescimento de evangelho. Sempre. A gente tem observado nesses últimos 15 anos, vou começar a usar número aqui, né? Nesses últimos 15 anos, as igrejas começaram a se preocupar com isso, com a discipulação, porque perceberam que estavam usando a doutrina, ou mesmo a escola dominical, como um meio de discipular as pessoas, né? Mas não havia isso que nós estamos vendo hoje, que as pessoas precisam, que é uma concorrência muito grande. Se você não fizer, você tem a internet. O camarada chega em casa, ele vai para a internet, ele esquece Deus, ele esquece a igreja, quando não tem motivação para estar ali perto. Então tem muitas concorrências. Então as igrejas nos últimos 15 anos ou 20 anos, vamos dizer assim, para não ficar tão presa à data, que ela começou a se preocupar, começou a dizer assim, olha, nós precisamos agora ensinar, discipular e enviar as pessoas. E um meio que a igreja começou a usar são os grupos, pequenos grupos, né? Então aí surgiu os nomes, que aí começa a aparecer o nome, aí vem G12, aí vem G8, aí vem G7, aí vem grupo familiar, aí vem núcleo. Grupo de vida. Eu lembro que em Manaus o pastor Samuel Câmara, eu acho que uns 20 anos atrás, 25, ele criou uma época, ou até mais, se eu estiver errando, alguém vai dizer assim, pastor, você está... Bom, eu lembro que houve um momento que nós fazíamos, sabe o que, na escola dominical? Os mesmos grupos que estudavam a escola dominical de manhã, dia de sábado, aquele mesmo grupo ia para a casa de um e fazia um culto no lar. Mas era o mesmo grupo. A escola dominical é uma maneira que o pastor Samuel tinha de começar a fazer as pessoas saírem daquele ambiente e conviver. Então, a classe da escola dominical de domingo, no sábado, ela ia para a casa de alguém fazer um tipo de trabalho para criar aquele grupo de discipulação, de aprendizagem. Porque discipular ou ser discipulado é aquilo, como o pastor estava explicando, é a convivência, né? Eu creio que a gente vai chegar um momento na nossa vida e da igreja que vai valer muito mais aquilo que você vive do que aquilo que você prega. Uhum. Certo? Vai valer. Já não está 50%. Eu estou querendo para não. A coerência. Né, para não guinlar, certo? Porque a gente vê tanta coisa sendo pregada, mas quando você vai começar a conviver, você vê como é que as coisas estão acontecendo. Então vai chegar um momento, e eu sempre olho para esse texto que eu li agora de Pedro e João, que Pedro e João dizem, olha para mim, quer dizer, olha, as pessoas vão ter que pregar as coisas, e as pessoas vão ter que acreditar nela que está pregando, mas no que ela vive, no como ela está vivendo, convivendo. E o discipulado é exatamente isso. Você tem que aprender vivendo com as pessoas, ensinar que você está vivendo. E aí, às vezes no culto você consegue pregar, né? E acabou, foi embora. Mas no discipulado não. Fazer aquilo que Jesus faz. Que Jesus, como o pastor nos passou aqui um resumo, ele discipulou vivendo. As pessoas dormiam, viviam com ele, viram que aquilo que ele pregava, ele vivia. Não era só pregação externa, não. Então, hoje nós vamos precisar realmente trabalhar muito esse lado da discipulação na convivência do dia a dia. E aí que entra. A igreja tem que a palavra, a pregação, a convivência para acontecer isso que nós estamos vendo aí. É interessante, a certa altura da vida, o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Nós falamos anteriormente dessa possibilidade daquele que quer tornar-se discípulo, receber mesmo a chamada e abraçá-la. Mas em contrapartida, aquele que faz o chamado precisa estar próximo, né? Por exemplo, precisamos desse convívio diário através da visita, através da orientação. E digo visita em todos os sentidos, né? O líder, ele está mais próximo e muito mais próximo das suas ovelhas. O que acontece que muitas vezes nesse processo de discipulado,
a igreja ela começa a ser receptiva a nível numérico e começa a crescer. E a liderança ela tem problemas com esse crescimento numérico. Por quê? Ela projetou, ela idealizou esse crescimento numérico, mas em contrapartida não houve um projeto para poder trabalhar com essa membresia, que agora já não é mais a mesma. É uma membresia eclética, é uma membresia diferente. O que fazer? Bom, projetar, analisar, pesquisar, preparar, principalmente os líderes que acompanham o pastor, eles precisam ser preparados para discipular. E aí poderia ajudá-lo e muito. Nós estávamos ouvindo aqui as maneiras de discipulado. Quando olhamos os evangelhos, nós percebemos várias formas. Por exemplo, tem um discipulado pessoal, individual. O Senhor Jesus fazia isso com maestria. É só olharmos os exemplos do Evangelho de João. Olha a iniciativa de Cristo com Nicodemos. Esse é evangelismo pessoal, esse é discipulado pessoal, né? Olha a palavra do Senhor para uma mulher samaritana. Esse é o evangelismo pessoal. Em contrapartida, o Senhor Jesus enviou 2. Quando ele comissiona os 70, ele envia em 2 para que pudessem serem testemunhas eficazes das boas novas, do evangelho de salvação. Então nós temos maneiras, temos formas do discipulado, mas precisamos de fato pegar essas maneiras e essas formas que se coadunam com os princípios bíblicos para não termos dificuldades depois. O que nós observamos no contexto evangélico do Brasil hoje é justamente isso. São maneiras, são formas de discipulados que muitas vezes não se aproxima dos ensinamentos de Jesus, a nível, por exemplo, de um crescimento numérico, e a igreja ela acaba, de certa forma, tendo problemas com a sua imagem, tendo problemas, né, como instituição local, porque não está conseguindo, de fato, trabalhar com a situação aqui dita. Pastor Marcos, agora o senhor fez um comentário que eu achei interessante, quando você trata sobre discipulação, porque aí você tem vários métodos de discipular, né? E às vezes nós temos algum método de discipulação que cai num erro, porque em vez de se tornar uma coisa natural, passa a criar um nicho de lideranças, onde as pessoas que são discipuladas se submetem ao seu discipulador a tal ponto de ele ser Deus, em onde o discipulador torna-se, ele intervém em tudo, né? Os seus discipulados não podem nem ir para uma festa, para um lugar, porque tem que conversar primeiro com o líder. Aí cria aquela coisa que aí termina... Cria dependência. Dependência. E eu vi uma coisa interessante que você comentou aqui, eu guardei aqui, quando você falava sobre, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam lá, né? O próprio Deus tinha esse momento de discipular o Adão e Eva. Mas você disse uma coisa interessante que aquilo eu guardei aqui. É que quando Deus ia lá com eles, não ia perguntar dele para eles prestarem conta do que eles fizeram do dia, não. Eles foram lá para se aproximar deles, conversar com eles, né? É um método de discipular. E o próprio Jesus, a gente não vê, hoje a gente vê muito, um dos erros na discipulação de líderes, é que a gente começa a ver líderes que são criados, onde diz assim, não, esse aqui é meu discipulador, então tudo que ele disser eu tenho que fazer, aí cria uma coisa que poderia ser boa, o crescimento da igreja, daqui a pouco começa a se tornar legalismo, começa a se tornar uma ditadura eclesiástica, entendeu? Na contramão dos ensinamentos. Na contramão, porque aí começa a criar-se leis, olha, aqui está o grupo, então a pessoa vai ter que ser controlada por um líder, o líder tem que saber de tudo que acontece com aqueles camaradas, quer dizer, perdeu toda a essência daquilo que Jesus fez com os seus discípulos, né? Conviveu com ele, mas você não vê em nenhum momento Jesus dizendo, olha, se você vai para lá tem que falar comigo, se você vai visitar alguém tem que falar comigo, se você vai dar sua fé tem que dar para mim, se você... Isso começou a criar esse legalismo, e aí começou alguns erros de igrejas começaram a inchar. Não é o sistema que errou, mas a maneira como ela foi implantada, porque aí o pastor que está aqui, o chefão, começa a criar... Às vezes porque se dá mais importância na estrutura e não na mensagem que vem Exatamente. dela, né? Que é uma coisa que me preocupa. E eu conheço líderes, pastores, apóstolos, assim, líderes que, por exemplo, que é uma coisa que sempre me incomodou, nascido em igreja, mas você não está na visão, nada, e eu amo, acho que existem igrejas lindas, maravilhosas que trabalham com isso, mas quando você acaba fazendo isso como nicho, tu não está na visão, então a tua igreja, como se a gente estivesse fora de um propósito de Deus, né? Às vezes eu tenho essa preocupação, quando a estrutura
do evangelismo se torna mais importante do que o evangelismo em si, do que o conteúdo do evangelismo. Então, assim, ó, só vai dar certo se for nessa estrutura. Querido, não precisa não. O evangelismo falado de qualquer maneira, num folheto, vai dar resultado. Os modismos é muito perigoso. Às vezes, o que se propaga de sucesso, entre aspas, numa determinada igreja, para o seu contexto, é uma coisa. Mas isso não quer dizer, para o contexto e realidade de uma outra igreja, que o sucesso vai ser o mesmo. Então, esses modismos trazem complicações seríssimas para o seio da igreja. Eu penso, e aí eu volto a essa questão, o discipulado, ele precisa de primeira mão enfatizar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa e deve ser preponderante, fundamental no processo de discipulado, porque se assim não for, nós teremos dificuldades seríssimas, né? Muitos têm medo de inovar, aí cai no ostracismo. Outros inovam e têm problemas seríssimos a nível de testemunho. Uma das preocupações que tenho como líder religioso, como pastor, é essa questão de encher a todo custo a igreja. Isso é muito complicado. Isso é de uma complicação terrível. Eu penso que a melhor forma da evangelização, a melhor forma do discipulado é a ministração da palavra. Porque o próprio Senhor, ele disse que a palavra dele, foi ontem, hoje e eternamente. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu penso que tendo um compromisso com a palavra de Deus, com a didática teológica, com a pregação da palavra do Senhor, com o ensino, a distribuição e uma dimensão bem mais espaçosa desse ensino propriamente dito entre a membresia, nós teremos uma igreja pulsante, nós teremos uma igreja com firmeza, com bases, muito parecida com a igreja de Bereia, possivelmente essa, né, pastores, seja o nosso sonho, uma igreja bereana, uma igreja que está pronta a ouvir, ela não tem dificuldade nenhuma para tal coisa, mas em contrapartida ela confere o que ela está ouvindo nas Sagradas Escrituras. Penso que se isso acontecer, certamente com a ministração da palavra, ensino da palavra, com um discipulado mais amplo, pode ser o discipulado pessoal, pode ser o discipulado nas famílias, nas casas, mas sem invencionice, sem nos levarmos deixar pelo modismo e sem nos comprometermos com os ensinamentos que o Senhor Jesus... Na maioria desses cursos de discipulado que nós estamos citando, esquece essa palavra. Você vê esse modismo, quando se trata de discipulação, você vai ver os cursos de discipulação, a maioria, 80% não é a palavra, é como você ser um discípulo fiel, submetido ao pastor, a instituição ao líder, né? A palavra é 10% de ensinamento. Esse que talvez seja o maior erro nessa parte, quando você fala de modismo. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco voltamos e eu vou querer entender também qual é o propósito do discipulado. Nós estamos falando um pouco sobre isso, mas é muito interessante. Eu acho que a igreja evangélica, ela de alguma maneira tem esse crescimento também porque veio com uma revolução que está escrito na própria Bíblia, né? A questão do sacerdócio universal. Todos podem ser um líder ou um discipulador, uma pessoa que pode conseguir discípulos. Isso é uma mudança muito grande, gente, do entendimento de como nós lemos a Bíblia e vemos essa questão de discipulado. Algumas religiões, até grandes e milenares, acreditam que aqui é o sacerdote e ali tem a membresia. Mas os evangélicos acreditam no sacerdócio universal, que, olha, todos têm capacidade, foram chamados para serem líderes ou discipuladores. Está aí, talvez, aí o resultado de um grande crescimento, porque todos têm que ir. Discípulo não é só vir e aprender. Um dia ele tem que bater a caça, levantar e conseguir outros discípulos. Vamos debater sobre isso aqui no Antenados na Geral, no próximo bloco. Mas antes eu tenho um recado para você. Veja só. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID
0307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre discipulado. E esse bloco vai ser importante porque nós debatemos algumas metodologias já usadas para discipular e acompanhar pessoas, mas no terceiro e no quarto bloco gostaria também de abordar um pouco de como vocês entendem o propósito final do discipulado. Porque o discipulado fala, é estar perto das pessoas, isso faz parte do discipulado, mas um discipulador ele tem que ter em mente o que ele quer atingir no final das contas. E geralmente no final das contas não é ter essa pessoa mais por perto, é ter essa pessoa longe com outras pessoas perto dela. Ou seja, vocês entendem que sempre o propósito do discipulado deve ser formar aquela pessoa para ele ser um discipulador, um dia ele criar suas próprias asas e ir atrás de outros discípulos. Mas isso foi também de Jesus, ide, né? Ele chamou, como o pastor aqui fez o resumo. Não é manter debaixo dele. Jesus chamou, preparou, os camaradas estavam ali, conviveu com eles algum tempo e depois começou aos poucos mandar de 2 e depois isso passou para a igreja toda. E um dos erros hoje, nós terminamos um bloco comentando um pouquinho sobre isso. Um dos erros hoje do discipulado, às vezes o modismo, é que as pessoas que começam a discipular o líder, daqui a pouco ele cria um ambiente que aqueles discipulados não querem sair de perto dele. Porque automaticamente ele começa a ensinar que ele é o tal, que ele é o camarada, que ele é o bom, que ele é o Deus, que ele é o Senhor, que ele é que tem que ser o sumo sacerdote dele. Cria aquele ambiente de autoridade eclesiástica sobre. Não, mas foi o meu pastor que impôs a mão para liderar sobre. E aí cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Aí ele passa isso para aquele discipulado. Aqueles 8, 10 que estão ali não querem mais sair debaixo da bênção daquele pastor ali, que já começa a ter alguns erros, né? Porque os camaradas que estão ali querem estar presos a uma liderança eclesiástica, a bênção apostólica, a bênção papal, né? E aí começa a perder o sentido do que é o discipulado. Porque as pessoas estão ali, elas estão ali para aprenderem, conviver com o líder que tem que dar o primeiro exemplo na vida deles, certo? E o objetivo deles é sair para o mundo para conquistar mais almas para Jesus. Esse tem que ser o objetivo do discipulado. Uma das tônicas das nossas igrejas é que ovelha gera ovelha. Essa é a ideia. Então, ovelha gera ovelha. E toda ovelha subentende que tornou-se um discípulo do Senhor. E automaticamente essa ovelha, esse discípulo do Senhor, precisa ser preparada para que possa sair. É interessante que na grande comissão, o Senhor Jesus disse, portanto, ide e fazei discípulos. É fazer discípulo, o termo em indo, né? Tá indo, tá no gerúndio, em indo. É uma ação, a pessoa está indo, mas ela está no caminho, mas ao mesmo tempo ela está trabalhando para que outras pessoas possam abraçar a fé. Vai fazendo, vai preparando, vai para frente, os outros vão fazendo e a coisa vai andando. É um processo sistemático. Nada de criar um clima de reinado. De maneira alguma, é todo um processo ativo, é uma ação. E percebemos isso de forma muito clara na igreja primitiva, né? Deles saírem das cercanias, das dependências geográficas ali de Jerusalém e ter possibilidade de alcançar uma dimensão geográfica maior, né? Para cumprir a grande comissão do Senhor, ide por todo o mundo. O mundo não ficava circunscrito apenas a Jerusalém. O mundo era expansivo, né? De outras nações, outros povos, com outros dialetos, com outros idiomas, que precisavam urgentemente ser alcançados pelo Evangelho de salvação. Você falou uma coisa, que a ovelha tem que produzir outra ovelha. Nós estamos vendo algumas igrejas grandes hoje, que as ovelhas não estão produzindo outras ovelhas. As ovelhas estão chegando àquela igreja porque o pastor está lá e as pessoas estão indo atrás do pastor, né? Mas as ovelhas, que é um grupo grande, não estão produzindo outras ovelhas, estão indo lá só para curar suas feridas. Isso é muito complicado, né? Daí a importância desse assunto que estamos debatendo hoje, para que você que está aí do outro lado possa perceber a realidade, que não é tão simples assim, é de uma complexidade enorme. E cabe a todos nós, liderança ou não, você membro de uma igreja,
tomar esse espírito. Ser como ovelha, como discípulo do Senhor Jesus, você tem por função. E aí, aquilo que o pastor André disse, qual é o propósito? O propósito é gerar ovelhas, o propósito é fazer com que haja essa multiplicidade de discípulos, para que o evangelho do Senhor seja divulgado, seja propagado, seja pregado, para que o maior número de pessoas possam ser impactadas pelo evangelho de salvação. E lembrando que uma ovelha dessa, um membro de uma igreja, ele tem uma importância tão grande quanto talvez o pastor da igreja, né? Se ele vai para conseguir, para gerar uma outra ovelha, porque imagina aquilo que nós estamos falando, ele tem que ser assim, ó, seja imitador de mim, ele não tem que chegar com uma pessoa nova, olha, imite o pastor. Se você vai para essa igreja, você tem que gerar novas pessoas, você tem que ser exemplo para essas pessoas. Então, chega, ó, seja igual a mim, você tem que gerar e acompanhar. E isso entra um pouco daquela questão que nós falamos do sacerdócio universal, que acho talvez uma das grandes mudanças do crescimento da igreja evangélica no Brasil, é que nós entendemos que um membro que está sentado no banco não é um simples membro de banco, um crente de banco. Todos ali têm um dever de pregar e conseguir pessoas para Cristo, de serem discipuladores. Passa a palavra depois do pastor, mas só para completar em cima do que você está dizendo, ontem eu estava na igreja, que é o nosso culto de oração e estudo bíblico, de doutrina, estava justamente falando isso para a membresia presente, de que todo salvo, todo lavado e remido pelo sangue de Cristo, todo aquele que abraçou a fé e que hoje tornou-se um crente, um discípulo do Senhor, recebeu da parte do Espírito Santo uma capacitação espiritual. E essa capacitação espiritual, ela precisa ser colocada em evidente para o bom andamento e gerenciamento do corpo de Cristo. Porque todo aquele que executa e que coloca em prática o seu dom, a sua capacitação espiritual, vai fazer com que haja o desenvolvimento do corpo de Cristo, ele ou ela como membro da igreja local. Agora, se esse membro local, se esse discípulo, se esse crente, se esse cristão que ali está, ele é um discípulo, ele é um crente, ele é um cristão, mas em contrapartida, ele não se predispõe a desenvolver a sua aptidão, compromete-se todo o desenvolvimento do corpo de Cristo local. Né? Existem pessoas que querem chegar, por exemplo, nas nossas igrejas e ver a bancada lotada. Existem pessoas assim. Mas, em contrapartida, não se movimenta para que tal coisa, de forma inteligente, de forma sábia, de forma concisa, de forma embasada na palavra de Deus, que tal coisa aconteça. E aí complica muito, compromete muito. Então, você que está aí do outro lado, você que tem convicção de sua fé, ser um discípulo do Senhor, ser ovelha. E ovelha gera ovelha. Então, está na hora, se você caiu dentro desse contexto aqui dito, de arregaçar as mangas, né, e sair. Nós, como disse Pedro, somos peregrinos e forasteiros numa terra estranha. Em contrapartida, o Senhor Jesus mandou que fôssemos. Nós estamos indo, nós estamos andando, estamos aqui de passagem. E nessa passagem por aqui se faz necessário, é mister fazermos discípulos. Né? Pedro, depois de toda aquela ação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, com a sua pregação, como bem disse o pastor anteriormente, ele pregou. E pregou, e diz o texto, que mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. E era um homem tido como indouto, nenhum tipo de conhecimento secular, e isso quem diz são as próprias autoridades de Jerusalém. Mas era um homem cheio do Espírito Santo, movido pelo próprio, que abriu sua boca, pregou a palavra de Deus, e aquela multidão disse: o que a gente faz agora? E Pedro disse: bom, o que vocês façam? Arrependam dos pecados de vocês e reconheçam Jesus Cristo como Salvador. E é isso que nós precisamos fazer, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas ações e também com a divulgação e a proclamação do Evangelho, da palavra de Deus. Isso aí, o pastor deu agora uma mensagem muito boa sobre discípulo, né? Interessante que a igreja, por muito tempo, começou a discipular, mas ficou tudo entre quatro paredes. Nesses últimos anos, começou a haver uma explosão, e começou a fazer métodos, e aí caiu algumas coisas no modismo, né? Que aí, o André disse, as pessoas, para que se pudesse se dizer cristão, teriam que estar dentro daquele método, senão era muito exclusivista, no sentido de viver a discipulação.
Eu acho o seguinte, é isso aí. Eu acho que as igrejas, nós vamos chegar um momento, e aqui pode vir até cacete na cabeça, pode acontecer, de que muitas igrejas grandes vão ter muitas dificuldades. Por isso porque está surgindo muitas igrejas pequenas. E a maioria das igrejas pequenas que estão surgindo não são igrejas que estão saindo de outras igrejas. Existe pesquisa aí. Não são igrejas que estão saindo daqui, vindo para cá, não. São igrejas que estão surgindo, as pequenas, certo? Fazendo o pequeno por quê? Porque começaram a fazer esse trabalho pequeno de discipulação, de cuidar, de o pastor, certo? Servir a igreja, não ser servido pela igreja, do pastor ter o cheiro das ovelhas, né? Das ovelhas estarem produzindo outras ovelhas, e para ela produzir, ela tem que aprender a viver, a conviver com as outras ovelhas. Isso é gostoso, a convivência. Então, as pessoas vão começar a descobrir que igrejas grandes, né? E não dão para ela aquele suporte. A primeiro momento parece, e não é nem a igreja, é o líder. As pessoas vão lá por causa do líder, né? O líder, mas quando ela começa a conviver do dia a dia, ela percebe que ela não tem o cheiro das ovelhas, que ela não tem o dia a dia do acordado, do levantado, da família, da convivência de família como igreja. E aí as igrejas pequenas que estão vindo, estão aparecendo, começa a dar esse sentido. Muitos estão encontrando... Que é um ciclo, né? Às vezes começa, fica grande, depois se volta, olha, mas a gente precisa de uma assistência mais, um momento que essas próxima. Grandes igrejas vão começar assim. E o pior é que quando elas começarem a sentir problema, vão começar a acusar as outras grandes. O que a gente percebe, né, que para que os templos estejam lotados, estejam cheios, e para muitos isso é sinal de que o ministério local é um ministério abençoado, e muitas vezes isso é um fato, muitas vezes está se oferecendo às pessoas aquilo que as pessoas querem. E isso é muito complicado, porque oferecer às pessoas o que elas querem, e aí torna-se um ciclo vicioso que posteriormente a igreja local vai ter dificuldades, né? Vem aqui, você, com certeza seu problema vai ser resolvido. Ouvindo um comercial de uma determinada denominação, de uma determinada igreja, eu observando toda a divulgação, todo anúncio que foi feito, falava-se sempre no nome denominacional. Em contrapartida, eu confesso, eu não ouvi sequer o nome de Jesus. Vem aqui que você vai resolver teu problema, vem aqui que essa situação vai terminar, vem aqui que com certeza você vai obter sucesso na tua vida financeira, vem aqui que nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não deixe de vir. E em contrapartida, sequer ouvir falar a respeito do nome de Jesus. Aí é lógico, de pessoas que estão passando por situações difíceis, que já procuraram aí fora meios para a resolução dos seus problemas, houve uma propaganda dessa e vão mesmo, pessoal, vão mesmo para resolver seus problemas, e chegam lá e às vezes se decepcionam, né? Não é nada daquilo, da propaganda que estava sendo feita. A primeira coisa que ela não encontra Jesus, ela encontra a foto do pastor lá na parede, né? Aí já começa a sentir a falta de Jesus, porque não encontra Jesus, só foto da parede, do pastor, do presidente, do apóstolo, enganosa, né? do arcanjo. Aí a pessoa já fica, porque eu já vi muito isso, pastor, eu cheguei no lugar, é só a foto do pastor, da pastora, grandão na parede, e Jesus, eu não encontrei Jesus lá. Ontem tivemos o feriado da Consciência Negra, e a gente estava pensando um pouco sobre essa questão de que quando estabeleceu-se em definitiva a Lei Áurea aqui no Brasil, em 13 de maio de 1888, que o processo de alforria dos escravos aqui no Brasil já era sistemático até chegar a 13 de maio. Mas o Brasil fez uma propaganda muito forte na Europa, muito forte, de um sistema de parceria, e muitos imigrantes italianos, depois da libertação dos escravos aqui no Brasil, vieram para o Brasil. E a Itália, nesse período, não era nem Itália, estava num processo ainda de unificação, passava por uma guerra civil. E muitas famílias italianas, vendo o marketing, a propaganda pesada que o Brasil fez na Europa, pensaram assim, poxa, vamos fazer nossa vida, vamos refazer nossa vida no Brasil. E quando chegaram aqui e viram o sistema de parceria, né, que agora os empresários, e não senhores de terras aqui no Brasil, ofereciam, e o modo de vida, viram que foi de fato uma propaganda enganosa.
e é o que está acontecendo em muitas igrejas. Faz-se muita propaganda para atrair as pessoas e quando as pessoas lá chegam, se decepcionam. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos para o último bloco do Antenados na Geral. Vamos debater coisas do tipo, quando o discipulado é feito da maneira errada, o que pode acontecer e causar numa igreja? E claro, como discipular um líder é uma coisa diferente, é quase uma mentoria. Vamos debater então um pouco também sobre discipulado de pastores e líderes no último bloco do Antenados na Geral. A gente volta já já. Esse já é o último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre discipulado. Eu queria abordar nesse último bloco, pastores, um pouco daquela quero crescer a qualquer custo, imagina-se que coloque estruturas de discípulos e discipuladores, de, enfim, grupos familiares ou enfim, células e por aí vai, onde você busca muito crescimento. Vamos, números, mais gente, vamos multiplicar, e às vezes acaba que você não tem um tempo correto para discipular uma pessoa, para ensiná-la, para tornar essa pessoa madura, e aí essa pessoa já tem que multiplicar, e aquela pessoa acabou de conhecer Jesus e já multiplica, e tem pessoas abaixo e acha que está servindo a Deus e fazendo o trabalho certo porque tem 30, 40 discípulos debaixo dele, mas nem sempre essas pessoas têm a maturidade espiritual necessária para ter uma boa sustentação da igreja. Quais problemas vocês imaginam que podem acontecer no momento onde se quer crescer a qualquer custo e não se tem o tempo necessário para um discipulado? Ele usou a palavrinha agora, o pastor aqui no intervalo, a gente estava conversando aqui, né? Chama uma palavra, produz pessoas neófitas, né? Pessoas que saem sem nenhum tipo de preparação, que começam a falar, a pregar teorias, porque não vive daquilo. E, gente, é bom a gente estar aqui, a gente comentou, porque a gente tem a oportunidade de falar, porque a gente vê tantos grandes líderes com poder de fogo de televisão aí, pregando coisas que parecem que são verdadeiras, porque como eles estão na televisão 24 horas aí, grandes, grupos grandes, parece que o que eles falam representam a liderança, a igreja do Brasil. E a gente tem hoje aqui na Boa Nova essa oportunidade de poder falar alguma coisa, né? Contrapor aquilo que está sendo visto, que às vezes a gente não pode. E eu, nesses casos, por exemplo, a maioria as igrejas que estão aí não discipulam, porque eles colocam eles como o alvo das pessoas, as pessoas vão lá, quando aquela pessoa, elas não querem nem saber se Jesus vai estar lá. Eles querem lá, se tiver aquela pessoa que estava lá, que eles vão lá. Estão atrás da pessoa, para tocar na pessoa, nem Jesus, né? A gente vê um programa que diz, meia hora o camarada falando lá, em nenhum momento falou que era Jesus, estava curando, que não, era o camarada, ou aquele, ou aquelas pessoas, aquela. E no discipulado tem essa situação que hoje foi criado dentro desse modismo, é que a liderança, ela monta um esquema matemático de que ela vai preparar 20 líderes ou 12 líderes, que aqueles 12 líderes fiquem submissos a ele de qualquer forma para garantir a liderança dele de uma tal forma, ou 12, ou 14, ou 15, aí antigamente era 12, muda a matemática para 15, muda a matemática para 18, mas o objetivo principal não é fazer com que aquele líder ele produza outros líderes ou ovelhas, não, é para que ele tenha uma garantia de liderança e cresça o poder de fogo dele junto àquele grupo. Qual o objetivo principal? Não é ganhar pessoas para Jesus, mas é ganhar liderança para manter a posição dele. Aí começa a ver os erros, ver as coisas erradas, os objetivos do discipulado não é aquele que é o objetivo de Jesus. Jesus ensinou líderes para criar outro líder e sair, ir embora, né, certo? E ele merecia toda a submissão por ser Jesus. Mas não fez isso. E hoje um dos erros do discipulado é exatamente esse. No modismo, as coisas são criadas não para o reino de Deus, mas para o reino do homem, que está criando aquele tipo de modismo. O número não é a causa, o número é a consequência. Perfeito. Paulo disse assim na primeira carta aos Coríntios, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Exato. E quando se fala em crescimento, automaticamente, até pela cultura que estamos inseridos, já imaginamos que o crescimento seja apenas numérico. Também. O crescimento em todos os sentidos. É um amadurecimento da igreja, é uma visão mais ampla do que o evangelho, do que é o cristianismo para com a membresia que a compõe. Então, uma série de fatores. Quando uma liderança, em cima da questão que foi colocada, ela
trabalha nesse pensamento simplesmente numérico, vai cair no que foi dito. Vamos ter crentes neófitos, são iniciantes, precisam ainda fundamentar e fortalecer a sua fé, mas muitos não conseguem perceber isso. Muitos desses crentes neófitos que chegaram agora pelo Evangelho, que precisam passar por um processo de maturidade cristã, de experiência cristã, estão sendo colocados como líderes, estão assumindo funções na igreja que de fato não têm competência para tal coisa, né? Muitas vezes essa pessoa, ela tem uma função a nível secular, e a igreja não consegue dissociar isso, quando precisa se entender que do portão para dentro e como membro da igreja, ele ou ela está no mesmo pé de igualdade que os demais, precisa ser ensinado, precisa ser orientado, precisa ser acompanhado. E muitos problemas surgem. Como é que você vai dividir uma igreja em grupos, em células? Não é o meu caso, tá? Vai dividir uma igreja em células, vai enviar essas pessoas para discipular alguém, se essas que estão sendo enviadas precisam ser discipulados. A igreja vai ensinar o quê? Vão ensinar o quê? Vão ensinar o quê? E é todo um preparo para se chegar na casa de alguém, para bater no portão de alguém. Não é de qualquer maneira. É por isso que Deus diz que o nome dele está sendo escandalizado no meio dos gentios por causa de muitos dos seus discípulos. Por quê? Porque estavam indo e não estavam indo de um preparo que deveria ter. Pastor, o senhor fez uma questão, o senhor teve cuidado. Nós não estamos aqui combatendo célula, combatendo, nada disso. Não, nada disso. Cada igreja com o seu contexto. Exatamente, até porque eu trabalhei muito com isso também na África. Verdade. Agora, o que nós estamos vendo aqui é esse lado que está sendo mal administrado por líderes que usam mal esse método. É só isso. E a gente chegou ao final do programa de hoje. Se você quer aprender um pouco mais sobre discipulado, pega pega os evangelhos todos, vai lendo como Jesus andou, caminhou, ensinou. Às vezes teve que dar cajadado na cabeça dos discípulos. Às vezes no povo também começou a dar uma palavra dura, todo mundo foi embora e ele chegou e falou para os seus discípulos: e vocês não vão embora? Então você vai entender os momentos e, claro, o tempo abre que é necessário para você ter uma igreja com maturidade, líderes com maturidade, para então enviá-los. Mas é necessário enviá-los, senão se ficar só lá embaixo não é discípulo, é alguma coisa que não é discípulo. Discípulo precisa chegar, ser preparado e depois ser enviado. Obrigado pela audiência de vocês, pastores. Obrigado pela participação do Antenados na Geral.